Com o intuito de sistematizar e qualificar as aulas de hidrogeografia, nós, alunos do segundo ano de Geografia, juntamente com a professora Lucimar, que nos orientou e acompanhou na pesquisa de campo, apresentamos o documentário como proposta de fixação e acréscimo de conhecimento à aula teórica, ministrada em sala de aula, cuja abordagem gira em torno da ação geológica da água, hidrologia subterrânea e processos de sedimentação. Para a aula de campo, o local escolhido foi o Parque Estadual Terra Ronca, que possui um dos maiores complexos de cavernas do país. Nesse momento, todos são convidados a embarcar conosco nesta viagem até o município de São Domingos. Sejam bem-vindos! O município de São Domingos fica localizado a nordeste do estado de Goiás, na divisa com o estado da Bahia. Possui uma população estimada em 10.116 habitantes. Surgiu como povoado em fins do século XVII e início do século XVIII. O município é rico em reservas minerais como calcário, ouro e cassiterita. Suas atividades econômicas giram também em torno da criação de gado de corte e o turismo. Possui o maior polo turístico da região, o ecossistema da Serra Geral de Goiás, local que esconde belíssimas cavernas e rios de águas claras. São Domingos gera cerca de 95% da energia consumida pelo Nordeste goiano através da usina hidrelétrica de São Domingos, que deu origem ao lago, outra grande atração turística da região. E entre os dias 5, 6 e 7 de agosto ocorre a festa do Bom Jesus da Lapa de Terra Ronca. É tradição desde o início do século e que reúne moradores das cidades vizinhas e romeiros de todo o estado de Goiás, Tocantins e Bahia. Nesse local, são realizadas romarias com mais de 10.000 pessoas que acreditam nos poderes milagrosos existentes no local. É possível perceber a crença dos romeiros na Sala dos Milagres, que identifica a fé dos visitantes romeiros. Esta sala fica localizada na boca da caverna de Terra Ronca, que conta com cerca de 100 metros de largura e altura, tornando a terceira maior boca de caverna do mundo, segundo guias que nos acompanharam. No período da festa, são montadas barracas que servem bebidas e comidas típicas, além de artesanato local. O Parque Estadual Terra Ronca foi criado em 1989 e possui uma área de 57.018 hectares, para proteger um dos mais belos e significativos conjuntos espeleológicos do Brasil, sendo já catalogadas mais de 200 cavernas, que são visitadas por espeleólogos da França, Alemanha, Rússia e Brasil. O motivo é que, segundo informações dos guias, há nas cavernas do Parque Terra Ronca cerca de 5 espécies de aracnídeos, que raramente se encontram em outras partes do mundo. Outro motivo de atração são os rios de águas cristalinas. A existência dos rios com águas cristalinas estão relacionadas com a formação dos solos ricos em calcários em toda a região. É comum observar imensos paredões de rocha, sendo que na sua parte superior tem a presença de cactos e plantas aparentemente mortas, sendo estas características da caatinga, vegetação típica da região Nordeste. Veja nas bases dos paredões, vegetação típica do Cerrado, além da presença de pastagem. É que, apesar de ser parque, ainda existem áreas que não foram desapropriadas, por isso são usadas para a alimentação do gado dos moradores locais. O que se pode concluir que é uma área de transição de vegetação, onde diferentes ecossistemas se encontram no mesmo ambiente natural. Outra vegetação marcante são as veredas, que estão presentes geralmente em ambientes úmidos, caracterizada pela presença de buritis. É comum nas áreas próximas aos córregos e cachoeiras. Merece destaque a Serra Geral, que margeia quase toda a extensão da área do parque. Possui topos planos e vertentes bastante escarpadas e divide o estado de Goiás da Bahia. Ou seja, estamos diante de um divisor natural de 2 estados. Veremos agora na segunda parte do nosso documentário as cavernas e suas formações específicas. Entraremos agora no fascinante mundo das cavernas, um desafio que provoca adrenalina aos visitantes. Mas antes, vamos conhecer como se forma uma caverna? A maioria das cavernas são formadas em rochas solúveis, especialmente as carbonáticas como o calcário, que são rochas sedimentares que se depositaram no fundo do oceano há mais de 500 milhões de anos
e, num processo lento, foram sendo depositadas em camadas. As águas das chuvas absorvem gás carbônico da atmosfera e, ao se infiltrar no solo, passando pelas raízes das plantas, tornam-se mais ácidas. Essas águas penetram pelas fendas e fraturas das rochas, dissolvendo-a, abrindo condutos e galerias através de reações químicas de corrosão e erosão. São processos lentos e, pela lei da gravidade, a água percorre milímetros em séculos. Vejamos agora cada uma das cavernas que visitamos no Parque Estadual Terra Ronca. A primeira delas foi a Caverna de São Bernardo, cujo acesso é muito difícil. É que logo na entrada precisa fazer uma descida de 100 metros, o que necessita de boa tração nos joelhos, pois qualquer deslize pode ser fatal. Após a difícil descida, já nos deparamos com o rio subterrâneo que atravessa a caverna. Seu nome também é São Bernardo. Devido à correnteza e o cascalho solto em seu leito, é preciso atravessar de mãos dadas, para uma maior segurança da equipe. Lembrando que só entra em cavernas acompanhado de guias e todos com capacete e calçados fechados. Começando a trilha pelos salões da caverna, que conta com seus mais de 28 quilômetros de extensão, nos deparamos com as primeiras formações espeleológicas. Conforme estudo feito em aulas teóricas, estas formações são elaboradas pelo processo de corrosão, dissolução, transporte e desmoronamento de rocha. É importante ressaltar as constantes modificações que ocorrem no interior das cavernas. É possível observar nas formações de espeleotemas como estalactites, estalagmites, colunas, cortinas, além de várias outras formações. As estalactites são feições de acumulação química pendentes no teto das cavernas calcárias, devido ao gotejamento contínuo da água que, ao reagir com a rocha carbonática, propicia a precipitação do carboneto de cálcio. O processo tem continuidade, formado uma outra solução que vai sendo depositada no piso logo abaixo onde a gota cai, formando aí uma nova estrutura, as estalagmites, que são formadas de deposição química no piso das cavernas devido ao contínuo gotejar. É importante ressaltar que estas formações dependem de condições física, química, climática, ou seja, umidade do ar, temperatura ambiente, ventilação, pressão do CO2, volume de água, temperatura da água e inclinação da parede, além dos minerais presentes no solo por onde a água passa. De acordo com o tamanho das fendas existentes nas rochas, é que são determinadas as espessuras das estalactites e estalagmites, ou seja, quando a fenda é mais larga, as gotas formadas são maiores, evitando que sua evaporação seja rápida, originando formações mais grossas. Ao contrário, as espessuras estreitas das fendas produzem gotejamentos menores, causando em muitos casos a evaporação em gotículas, formando as estalactites mais finas e delicadas. As colunas são formadas a partir do encontro da estalactite com a estalagmite. No interior das cavernas, o ar contém alto teor de gás carbônico, o que na maioria das vezes faz com que algumas pessoas sintam ardência nos olhos, peniqueira no corpo, mas nada que não seja suportável. Na caverna de São Bernardo, encontramos várias formações, e cada local que passávamos, nossos olhos ficavam deslumbrados. Desta vez, foram as represas de Travertino, onde um volume de água cai em águas represadas em pequenos diques. Como a água é rica em carbonato, a cada gota que cai do teto sobre essa área no piso da caverna, vai se emergindo para as bordas, formando uma barreira, que pode ter desde centímetros até metros de altura. É comum no interior destas ainda surgir os cristais de calcita, que são estruturas chamadas de pérolas de cavernas. Podemos ainda observar o escorrimento de calcita, que na sua coloração amarelo-dourado dá um brilho especial. Vamos nos restringir a estas imagens na caverna de São Bernardo e partiremos rumo à caverna Angélica, que possui uma entrada de fácil acesso, porém o seu interior reserva grandes surpresas. Dentre elas, seu teto, que por vezes chega a ser tão estreito que provoca até sensação de fobia e falta de ar. Esta caverna diferencia-se da de São Bernardo por apresentar alguns espeleotemas mais delicados, como as eligmites e elitites, que são formadas a partir do baixo fluxo de água e o alto nível de evaporação pode ocorrer
a precipitação contra a gravidade. Visitamos vários salões dentro dessa caverna. Dentre eles, o Salão das Cortinas, que são formadas quando o teto é inclinado, possibilitando que as gotas, ao invés de pingar, escorram seguindo a curvatura do teto da caverna, e em torno das colunas e estalagmites mais antigas, formando variados modelos. Quanto às diferentes colorações presentes, são decorrentes dos tipos de minerais ou impurezas que se encontram na rocha e no solo por onde a água passa e carrega. Nas cavernas, podemos encontrar espelhotemas de colorações claras e brilhantes, formadas pela presença de calcita, aragonita, gipsita e quartzo. Também de cores alaranjadas e avermelhadas, causadas pela presença de óxido de ferro, o que dá um toque de beleza e magia nestes ambientes. E um outro fato curioso dentro das cavernas são os sumidouros, onde as águas do rio subterrâneo de repente desaparecem entre as fendas das rochas e por quilômetros de distância reaparecem, ou seja, ressurgem. Isso é comum em terrenos calcários. Para contemplar todas as maravilhas encontradas nestas magníficas cavernas, percorremos um trajeto com paisagens exuberantes. Dentre elas, os paredões rochosos, que são predominantes nos percursos das visitas às cavernas São Bernardo, Angélica e Terra Ronca. Estes foram formados no decorrer dos milhares de anos através do processo de sedimentação. As rochas desses paredões são calcárias e variam nas cores cinza, cinza-chumbo e avermelhado. Às vezes, com reflexo da luz solar, produz efeitos especiais. E com a ação da água, da chuva e temperatura, tiveram suas superfícies recortadas e carcomidas. É o processo de intemperismo químico, físico e biológico atuante e visível em todo o percurso, ou seja, esses paredões passam pelo processo químico no qual a água é o agente principal, pelo físico, sendo que seus principais agentes são a temperatura e a água, e o intemperismo biológico, que é produzido pelas raízes das plantas, sementes, bactérias, decomposição de matéria orgânica que possibilita a formação de vegetação sobre a rocha, promovendo a fragmentação. Por esta região estar em local de transição de vegetação, é comum ver no alto dos paredões rochosos plantas típicas do Cerrado e da Caatinga, como espécies de cactos e árvores retorcidas que embrenham suas raízes meio às rochas calcárias por pequenas rachaduras. O Parque Estadual Terra Ronca tornou-se atrativo não só pelas riquezas em espeliotemas, mas também por possuir na região um complexo de cachoeiras ricas em águas cristalinas. E nós visitamos duas. A Cachoeira de São Bernardo, com águas límpidas e quedas d'água, apropriada para hidromassagem, e uma prainha à margem, para quem sabe jogar aquele vôlei. A Cachoeira da Palmeira, com 3 quedas d'água, possui uma beleza indescritível. Deixemos que as imagens transmitam tal afirmativa. Outro local visitado que vem ganhando cada vez mais espaço na atração turística da região do parque foi a Caverna de São Mateus. Por ser de difícil acesso e alto risco para um grupo expressivo de pessoas, não entramos no seu interior, que conta com 17 cachoeiras já catalogadas. Não adentramos a caverna, mas exploramos bem o seu exterior. A boca dessa caverna possui 32 metros de altura, o que propicia a prática do rapel, onde quase toda a turma experimentou um pouquinho dessa adrenalina.
A visita ao Parque Estadual Terra Ronca foi de grande importância, pois deu uma dimensão maior ao conteúdo teórico proposto pela professora Lucimar Marques, que nos acompanhou e orientou durante a visita, tornando mais significativo o aprendizado dos 24 alunos do segundo ano de Geografia de 2010, que entre os dias 27 a 30 de agosto participaram dessa aula de campo, mostrando que teoria e prática devem andar juntas, pois assim tornam mais concretas e significativas a aprendizagem e a formação do licenciado em Geografia. Aula e pesquisa de campo, um binômio na construção do conhecimento.